Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da comitiva do Lula no Rio Grande do Sul. O Lula está querendo tratar essa tragédia do Rio Grande do Sul como uma pandemia dele. Olha a Vera Magalhães dando a dica aqui. E isso é extremamente preocupante, porque nós vamos ver dois problemas aqui. O Lula está querendo fazer o governo Alberto Fernandes. A mesma coisa que o Alberto Fernandes fez lá na Argentina. Um monte de bonances, né, de coisas bonitinhas para o povo e coisa e tal. Não que o povo do Rio Grande do Sul não mereça, não precise disso nesse momento, certamente precisa, mas sem nenhum compromisso com as contas públicas. O Lula não está tirando esse dinheiro de outro lugar para dar para o pessoal do Rio Grande do Sul como ele deveria fazer. Ele está simplesmente inventando mais dinheiro para entregar para o pessoal do Rio Grande do Sul. E isso vai cobrar um preço muito grande de todo mundo, inclusive do Rio Grande do Sul. E não é só isso. Daqui a pouco vem as medidas autoritárias. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Kobayashi Maru, Cadê o Copinho de Água e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula foi com uma grande comitiva lá para o Rio Grande do Sul, né? Foi ele, um monte de ministro, um monte de gente, a Janja, cesta básica e mais um monte de coisa, né? A Janja foi lá fazer, lógico, relações públicas, botou uma foto ridícula no avião com um monte de cesta básica, cada uma numa poltrona do avião, um negócio mais ridículo do mundo e coisa e tal. Mas o importante é entender exatamente por que o Lula está fazendo isso, né? O Lula já prometeu ajuda para o Rio Grande do Sul, já esteve lá no Rio Grande do Sul e coisa e tal. Mas o que ele está vendo é o seguinte, essa situação é uma situação séria, né? E aí o pessoal está colocando isso daqui como sendo a pandemia do Lula. E eles estão querendo dizer que justamente agora o Lula vai fazer o que Bolsonaro deveria ter feito na pandemia, né? E repara só algumas coisas aqui. Uma parte do que eles querem é justamente uma espécie de auxílio emergencial. Até aí eu não tenho nada contra, é o que eu falo, é ruim, o Brasil não tem dinheiro sobrando e principalmente sendo o governo Lula, eles vão acabar gerando déficit, né, mais déficit ainda, mais gastança ainda. Não estou dizendo que o pessoal do Rio Grande do Sul não mereça, mas tem que cortar de outro lado. O Lula não vai cortar de lado nenhum, vai simplesmente imprimir dinheiro, né? Então tá aqui, ó, o Lula anunciou 51 bilhões para socorrer o Rio Grande do Sul. Esses 51 bilhões, a gente já falou sobre isso, não é exatamente 51 bilhões, é no máximo 7 bilhões, e mesmo esses 7 bilhões aí, uma parte é empréstimo e coisa e tal, no final das contas é um valor muito menor do que esse, tá? Botar esse número grande, isso daqui é o impacto que pode ser gerado pelas mudanças devido a esse dinheiro ser enviado para o Rio Grande do Sul. Uma balela sem tamanho isso daqui, tá? Não é um empréstimo tão grande assim, mas de toda forma é alguma ajuda significativa para o Rio Grande do Sul, sim, na faixa dos 7 bilhões de reais, né? O que, num orçamento apertado como o nosso, é preocupante. De novo, não estou dizendo que o Rio Grande do Sul não mereça. Merece, tem que mandar isso mesmo. Só que tem que tirar de algum outro lugar, tem que cortar em algum outro canto. Essa ideia de mandar para o Rio Grande do Sul sem cortar de outro lugar vai gerar inflação, vai gerar pior econômica, né? O Lula anunciou agora um Pix de 5 mil reais para famílias e antecipação de benefícios, né? Outra medida que eu não reclamo não, acho que o pessoal lá está precisando, 5 mil reais não dá para fazer nada, não dá nem para recomeçar a vida, porque você comprar uma geladeira, um fogão e um armário e acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro para nada. Mas, de qualquer forma, já é alguma coisa, já permite que o pessoal se mantenha aí nesse meio tempo, né? Então, acho uma coisa importante o Lula fazer. Agora, é o que eu sempre falo para vocês, a melhor coisa, o menos pior que o governo pode fazer para ajudar as pessoas é mandar dinheiro para elas. O que é errado é esse negócio, escola pública, hospital público, quando o governo quer gerenciar as coisas, isso é que é ruim, isso gera desperdício, gera roubalheira, gera corrupção. Dá o dinheiro para o cidadão, que ele vai na escola que ele achar melhor, ele vai no hospital que ele achar melhor, ele faz as coisas lá no Rio Grande do Sul que ele achar melhor com aquele dinheiro. Então, a melhor coisa que o governo pode fazer é mesmo dar dinheiro. Eu falei isso na época do Bolsonaro também. Acho ruim um auxílio emergencial naquele tamanho como foi na época da pandemia, mas concordo que era necessário. Naquele momento, realmente havia necessidade de ajuda para as pessoas. E Bolsonaro fez o certo. O Bolsonaro cortou custo para poder mandar esse dinheiro. Tanto que a dívida até subiu num primeiro momento, mas depois regrediu e acabou equiparando, né? Então, no final das contas, não acho errado isso daqui. Isso daqui, o governo Lula dá dinheiro para o Rio Grande do Sul, não vejo problemas em princípio, né? Aqui, ó, lançou um portal sobre ações no Rio Grande do Sul. Isso aqui é caso clássico de propaganda, né? Ele quer mostrar o que ele está fazendo lá no Rio Grande do Sul. Pelo menos parou de criticar o pessoal dizendo que fala fake news e coisa e tal.
pelo menos aqui ele está seguindo no caminho correto. Está fazendo a coisa no sentido de divulgar as coisas que ele está fazendo. Se o governo está ajudando, beleza, mostra aí como, né? Mostra o que está fazendo. Então, não reclamo disso daqui também não. Governo vai comprar imóveis no Rio Grande do Sul para entregar aos desabrigados pela chuva. Excelente, né? E, bom, além disso, o Lula foi lá, fez um grande discurso, falou um monte de merda e coisa e tal. No final das contas, isso aqui pode parecer tudo muito bom, mas tem dois problemas nessa história, né? Primeiro, o problema é esse dinheiro todo, de onde é que está vindo? Como eu falei para vocês, o correto seria o Lula cortar em outros lugares para dar para o Rio Grande do Sul. É o que é necessário nesse momento. Agora ele não vai fazer isso, né? Vai fazer igual o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes fez a mesma coisa na Argentina na época da pandemia. Saiu inventando um monte de regra, dando dinheiro para um monte de gente, mantendo tudo parado e coisa e tal. Achando também, embarcando nessa onda do pessoal, né, pandemínio, que não, tem que fazer tudo, não sei o que lá. Isso gera um problema, porque isso destrói a economia, pode destruir a economia do Brasil inteiro, isso daí pode jogar a gente numa espiral inflacionária terrível, essas medidas do Lula. De novo, não é o problema de mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul, é o problema de não cortar de outros lugares. Tem que cortar, corta da Lei Rouanet, corta de auxílio para o Nordeste, corta de auxílio para o Norte, corta de auxílio para o Rio de Janeiro, não importa, corta de algum outro lugar para botar para lá. Pô, privatiza umas universidades, cara, olha só que beleza. Enfim, e o problema dessa história toda é que o Lula está tratando isso como pandemia. Por enquanto, essas medidas aqui de mandar dinheiro para a população são ruins porque você pode piorar o cenário econômico brasileiro no médio prazo. Agora, o pior é porque a pandemia não foi só as medidas econômicas. A pandemia foi principalmente medidas autoritárias que cortavam a liberdade das pessoas. E eles estão pensando nisso aqui também. Pelo menos a Verinha Magalhães está pensando nisso daqui, ó. É hora de dar poder e caneta àqueles que sempre bateram na tecla que a emergência climática era uma realidade, né? Ou seja, de novo, o que emergência climática você sabe o que é, né? O codinome desse pessoal para mais leis restringindo o que você pode fazer, mais coisas proibindo você de fazer coisas, mais coisas para dificultar a vida do pobre, principalmente, evitar carro a gasolina, evitar não sei o que lá, impostos absurdos sobre um monte de coisa que no final das contas não vai resolver problema nenhum. Né? De novo, eu não estou dizendo que não existam mudanças climáticas, eu não estou dizendo que não exista um problema. O que eu estou questionando é a forma como o governo costuma tentar resolver esse tipo de problema, que eu não vi as medidas ainda, vamos ver o que vai vir daí, mas eu temo que isso venha a acontecer. Ou seja, o Lula está seguindo exatamente os passos do Alberto Fernandes. O pessoal daqui está querendo que ele repita o que o Alberto Fernandes fez na pandemia. Siga toda a cartilha socialista de como tratar uma pandemia, distribuir dinheiro à vontade, proibir as pessoas de fazerem coisas, emplacar um monte de lei restritiva para um monte de coisa. E no final das contas, sabe o que vai acontecer com o Lula? O mesmo que aconteceu com o Alberto Fernandes. Olha como é que eles estão colocando aqui. Ó. Na largada, a proposta do governo petista já difere frontalmente daquela dada por Bolsonaro por não minimizar a crise, não negar sua gravidade, não demonstrar falta de empatia com a população. Pois é, o Lula não vai ceder, ele não vai tentar parar a crise, ele vai tentar deixar a coisa aí o quanto for, né? É o que distingue um governo negacionista, olha só eles colocando os termos aqui, né? Daqueles que têm apreço à ciência e reconhecem a agenda ambiental como aspecto central da gestão e não coisa de ativista ou de ONG. Olha o risco desse tipo de coisa, né? O Lula disse que está reconhecendo a tragédia, foi lá para o Rio Grande do Sul, não sei se isso vai fazer tanta diferença assim no final das contas, mas está aqui o Lula mais uma vez falando besteira, mas de novo, essas besteiras do Lula, ninguém se importa de verdade com isso, né? Falando que não tinha noção que tinha tanta gente negra no Rio Grande do Sul e coisa e tal. Já vão puxar a carta racial nessa história também, do racismo climático, lembra dessa história? Então, o problema é esse, o Lula está encarando isso como uma pandemia, em todos os aspectos, na oportunidade de roubar dinheiro, na oportunidade de estabelecer regras e mais controle sobre a sociedade, e na possibilidade de ganhar o controle do Brasil. Ele não vai conseguir, como Alberto Fernandes não conseguiu na pandemia argentina, e vai acabar perdendo o cargo em 2026, como aconteceu com Alberto Fernandes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.